lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, acheguemo-nos, aproximemo-nos diante de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo a nossa consciência purificada, nossos pecados perdoados, e assim nós podemos nos apegar cada vez com maior firmeza à esperança que nós professamos, sempre lembrando que aquele que fez a promessa é fiel. Portanto, vamos orar nesse início, nos achegando ao Senhor, nos apresentando diante do Senhor e pedindo que Ele aceite o nosso culto, aceite o nosso coração, aceite a nossa mente, enfim, aceite todo o nosso ser, todo o nosso culto nesta noite. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, ó Senhor, e pedimos que o Senhor esteja purificando, ó Senhor, a nossa mente, o nosso coração, perdoando-nos os pecados, Senhor, para que possamos nos apegar cada vez mais com maior firmeza à esperança que professamos, Senhor. E em especial para que possamos nos achegar, ó Senhor, diante do trono do Senhor nesta hora e ofertar um culto aceitável ao Senhor. Queira, Senhor, aceitar nossas canções, escutar nossas orações e se revelar a nós, ó Senhor, no momento de reflexão. Assim nós oramos, desejosos de que este culto lhe seja aprazível aos olhos, ó Senhor, e agradável aos teus ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos então cantar canções em adoração e louvor ao Senhor nosso Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém? Nós vamos continuar adorando ao Senhor, dizendo: vitorioso és. O nosso Deus, Ele é vitorioso. E é por isso que nós o adoramos, nós o servimos de todo o nosso coração. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me
Aleluias. Glória a Deus. Convido as irmãs a colocarem em pé. E nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Ai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Ai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Glória a Deus. Podem sentar.
Em Cristo, nós temos encontrado alegria e força para continuar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Falando em encontrar alegria e força, quero estimular você a não parar de orar todos os dias às 19 horas. Programe o seu celular e se junte à igreja nesse movimento de oração todos os dias às 19 horas. Terça-feira nos reuniremos aqui às 19 horas para oração e reflexão e gostaria de convocar os irmãos para vir na terça-feira. E nós temos um momento de oração, transmitimos uma live e depois ali a gente tem um tempo também em que nós estamos conversando, trocando ideias sobre essa nova configuração, essa igreja que é a igreja essencial, a igreja do essencial. A sociedade está aprendendo com a pandemia a valorizar o que é essencial, né? E a igreja do Senhor, ao longo da história, ela é sempre, inclusive nós somos uma igreja reformada, sempre se reformando, sempre interpretando o tempo que ela está vivendo e se readequando sem abrir mão do Evangelho, sem abrir mão dos princípios da palavra de Deus. Então, venha, temos um livro que nós compartilhamos, aí você pode ler, e nós então vamos entrar na segunda parte do livro. Vai ser muito bacana, a partir do capítulo 5, tá? Terça-feira. Quinta-feira, reúna sua família, faça o culto doméstico pelo menos uma vez por semana, e nós temos fornecido o material, a igreja tem fornecido, através dos líderes de célula, esse material. E aos domingos, hoje nós tivemos uma comemoração especial, a nossa escola bíblica dominical, todo domingo, 9 horas, e o culto especial, esse das 19 horas, tá? Portanto, ao longo da semana, nós temos adorado, crescido e a oportunidade de servir também sempre, certo? Dito isso, nós vamos então abrir a nossa Bíblia no Evangelho no Evangelho de João, capítulo 6, e vamos prosseguir a nossa jornada, para que nós possamos, então, entender aonde Jesus está no momento desses, de pandemia, de crises profundas, de transformações, no mundo em que nós estamos vivendo, de polarização, aonde Jesus está. Chegamos ao capítulo de número 6. Eu quero, inicialmente, chamar sua atenção para dois movimentos, dois momentos de Jesus. A multiplicação, primeiro aí nós encontramos a multiplicação ocorrida em Tiberíades. E depois a travessia de volta de Tiberíades, retornando para Cafarnaum. Nós vamos orar e pedir ao Senhor que nos conceda graça para que nós possamos perceber a presença do Senhor Jesus em nossos dias. Perceber os sinais, em nome de Jesus. Senhor, fala conosco nesta hora. Abra a nossa mente e o nosso coração para compreendermos, ó Senhor, a Tua palavra, a ponto de poder identificar os sinais da Tua presença,
para poder identificar a Tua presença conosco, ó Senhor, e refleti-la através de nós. Nós oramos no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, do versículo 1 ao versículo 15, nós encontramos um episódio que ele é relatado nos 4 evangelhos. São poucos os episódios relatados nos 4 evangelhos. Por sinal, é o milagre da multiplicação e a ressurreição de Cristo, que você vai encontrar nos 4 evangelhos. Tá? E essa primeira multiplicação, eu vou precisar de alguém me auxiliar ali, para vocês poderem acompanhar isso. Em Tiberíades. Então, eu quero chamar a sua atenção para 2 versículos. Isso. O 5 e o 6. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, isso, versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, uma pergunta, Jesus faz uma pergunta a Filipe, é curioso, por que Filipe? Vocês vão se lembrar que eram 12 os discípulos, pelo menos, e ele se dirige a Filipe, né? Onde compraremos pão para esse povo comer? Nós, mais adiante, temos a informação que era cerca de 5.000 pessoas, tá? Que tinha ali. Tá? Filipe é de Betsaida. Filipe está acostumado com a geografia do lugar. Filipe está acostumado com a economia do lugar. Filipe está acostumado com a cultura do lugar, porque ele é de Betsaida, ele é daquela região ali, próxima de Tiberíades. Tá? E aí, então, é curioso essa pergunta de Jesus, porque o versículo 6, ele diz assim, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, porque já tinha em mente o que ia fazer. Nesse episódio, meus irmãos, inicial, nós temos aqui a suficiência de Cristo para as nossas necessidades. Cristo é suficiente para atender às necessidades dos seus discípulos, para atender às suas necessidades. Esse milagre, chamado milagre da multiplicação, ele revela a presença de Cristo suficiente para atender às nossas necessidades, para atender às suas necessidades. Cristo é suficiente. E é por isso que Filipe está familiarizado, como eu disse, com a cultura, com a economia. Ele responde logo em seguida, no versículo 7, aí tá bom, Kainan, calma, a gente vai ensaiar. Tá? Então ele diz, olha, 200 denários de repente não dá para toda essa gente. Mas era necessário, meus irmãos, que os discípulos, especialmente Filipe, estivesse familiarizado com aquele que é suficiente para atender às necessidades. Aquele que está acima da lógica humana, aquele que é o Senhor da economia, aquele que é o Senhor da cultura, aquele que é o Senhor da geografia da Galileia, e não só da Galileia, mas que é o Senhor de todo o universo. Todas as coisas convergem para Ele. E é por isso que o apóstolo Paulo, sabedor desta realidade, ele confessa lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades, cada uma das nossas necessidades, por mais questionamentos que tenhamos, os questionamentos haverão de servir para que nós estejamos cada vez mais familiarizados com aquele que é suficiente para atender às nossas necessidades, Cristo. Então, esse episódio, ele demonstra a suficiência de Cristo para atender às nossas necessidades, por maiores que elas possam parecer, por mais difíceis que elas possam se apresentar em determinados momentos, especialmente o momento que nós estamos vivendo, Cristo
é suficiente para atender às nossas necessidades. Depois, nós temos, do versículo 16 ao versículo 21, o retorno, a travessia para Cafarnaum, porque Cristo sai de Cafarnaum, vai para Tiberíades e volta agora com os seus discípulos novamente para Cafarnaum. E essa travessia do versículo 16 ao versículo 21, nós temos dois versículos aí, o 20 e o 21, que eu gostaria de chamar a sua atenção. Mas ele lhes disse, agora ele se dirige não somente a Filipe, mas se dirige aos discípulos. Sou eu, não tenham medo. Por que isso? Se você estiver com sua Bíblia aberta, você vai poder observar que os discípulos entraram no barco, retornando de Tiberíades para Cafarnaum. Já estava escuro quando eles entraram no barco, e de repente começou a soprar um vento forte. E mais, as águas estavam agitadas, o mar ficou revolto, o mar da Galileia, um lago de água doce. E mais, depois de terem remado versículo 19, depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, portanto, o cansaço, estavam cansados também. Versículo 19, viram Jesus. Eles viram Jesus. Jesus se aproximou do barco. E é nesse momento que Jesus diz para eles: olha, sou eu. Não tenham medo. Se do versículo 1 ao versículo 15 nós temos a presença de Cristo é suficiente para as necessidades dos seus discípulos, para atender às necessidades da sua igreja, nós temos agora Cristo presente é segurança. Cristo traz segurança para os seus, meus irmãos. De tal forma que o versículo 21 diz que, então se animaram aqueles que estavam cansados, enfrentando o vento forte, o mar revolto, remado mais de 5, 6 quilômetros, sem, no entanto, chegar ao destino deles, e mais, Jesus se aproxima e eles não são capazes de identificar a presença de Jesus, ficam mais apavorados ainda. Jesus diz: sou eu, não tenham medo. E aí então diz o versículo 21, então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. E aí eles então chegam ao destino, a praia de Cafarnaum, a região de Cafarnaum, meus irmãos. O que é que nós temos aqui? De repente, a travessia pode não ser tranquila. A gente pode enfrentar, sim, tempestade, ventos contrários, mares revoltos, né? Mas nós temos a garantia, a certeza de que nós atravessaremos, seja qual for o momento. Com Cristo nós conseguiremos atravessar. Você atravessará qualquer fase na sua vida. Pode ser, né, a fase mais complicada, mais difícil. Você pode estar exausto, com medo. As coisas não estão do jeito que você gostaria, podem fugir do planejado, mas Cristo presente é segurança. Você pode ter segurança. Você pode ter garantia de que você chegará lá e você não fracassará, não naufragará no meio da travessia. A sua jornada, o seu percurso há de se completar. A nossa jornada, a nossa aventura a cada dia, como nós vimos lá no início do Evangelho, no capítulo 1, vem e veja, vem e viva. A cada dia nós temos a oportunidade de viver
a experiência da suficiência de Cristo atendendo às nossas necessidades. Por isso nós precisamos nos familiarizar com Ele. Cada vez mais, meus irmãos. Fato é que às vezes a gente fica familiarizado com a cultura, com a economia, com a lógica, a nossa mente vai cada vez mais se tornando uma mente materialista. E a gente precisa se familiarizar cada vez mais com esse Cristo, que é suficiente para atender às nossas necessidades. Assim como Filipe foi questionado naquele momento, nós também temos momentos em que nós temos vários questionamentos, inclusive, que nos motivam à reflexão e ao crescimento na fé. E esse outro episódio, regressando, agora nós temos, então, também a segurança. Cristo, e somente Cristo, é que pode dar esta garantia, esta segurança de que nós não vamos naufragar no meio do caminho, no meio da jornada. Nós chegaremos lá, nós chegaremos do outro lado, por mais que o mar se revolte, esteja revolto, por mais que o vento sopre contrário, por mais que o cansaço, a exaustão venha, por mais que o medo tente nos abater, nós chegaremos do outro lado. Cristo é a garantia. Cristo dá essa segurança. Mas eu preciso andar um pouco mais com vocês, porque esse capítulo é um capítulo, e os capítulos de João são grandes, né? E esse capítulo a gente precisa explorá-lo melhor, além de entender esse início, esse movimento de Jesus inicial. Nós precisamos entender o contraste entre o capítulo 6 e o capítulo 5 do Evangelho de João. Passa aí, não, por favor. Aqui um pequeno mapa ali, para vocês verem que o capítulo 5 termina com a perseguição sistematizada e que vai se intensificar cada vez mais na Judéia. Nós refletimos a semana passada. O capítulo 6 é a popularidade da Galileia. Na Galileia, agora, ele é aplaudido. Multidões e multidões se agregam a ele. Aleluias! Jesus está na moda. Jesus se tornou popular. Jesus agora é o tema do momento. É o homem a ser seguido na Galileia. Judéia ao sul, Galileia ao norte, e aqui há umas linhas vermelhas ali. Jesus navegou de Tiberíades para Cafarnaum, essa travessia, essa região do mar da Galileia, e aí então uma multidão agora passa então a seguir Jesus. Mas eu gostaria de ver com vocês a motivação dessa multidão. Cada um vai revelando a motivação pela qual está seguindo Jesus. E aí, então, nós temos um primeiro grupo aí, que logo se apresenta no versículo 2, os curiosos. Eles, então, no versículo 2, Kainan, aí passando para nós acompanharmos, diz assim: e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes, por causa dos milagres. E lá no versículo 30, novamente, esse grupo pergunta: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Os telespectadores de Jesus não perdiam uma live de Jesus, porque eles queriam ver os milagres, os sinais milagrosos, extraordinários de Jesus.
Não, eles não queriam comprometer-se com Jesus. Não, eles não queriam compromisso com Jesus. Eles queriam assistir os milagres de Jesus. Então, são movidos, são motivados pela curiosidade. Somente isso. Ali naquele período de popularidade na Galileia, nós temos então ali no grupo os curiosos. Nós temos também um outro grupo mais adiante, os interesseiros. Os interesseiros nós vamos encontrá-los aí nos versículos 14, 15 e depois um salto para o versículo 26. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Porque eles logo equiparam Jesus a Moisés. Através de Moisés, o povo recebeu o maná no deserto. E Deuteronômio termina dizendo que haveria de vir um profeta à semelhança de Moisés. Então, eles agora, esse é o profeta que devia vir ao mundo. E olha o versículo 15, que interessante. Versículo 15, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Na verdade, eles estavam interessados em um político que resolvesse o problema da fome da Palestina. Esse grupo interesseiro, esse grupo materialista aqui, eles estavam interessados num Cristo, no Messias, num político que então resolvesse o problema da fome na Palestina. Ao verem o sinal milagroso de Jesus, eles não apenas são, eles não são daqueles, os curiosos lá, mas esses agora eles se revelam interesseiros. E olha o que Cristo diz no versículo 26. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais, não é por curiosidade, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. É o interesse material, é o interesse no pão, o pão nosso de cada dia, especialmente quando esse pão, Jesus se revela capaz de multiplicar pão para 5.000 pessoas e sobra ainda. Em uma matemática que inicialmente havia 5 pães e 2 peixinhos e uma multidão. Muita gente, cerca de 5.000 pessoas, pelo menos. E ainda sobra. Opa! Com esse aí a gente pode ter lucro. Então, observe que nós encontramos, no meio da multidão, os interesseiros, os motivados por interesses. E Jesus se retira no versículo 15, ao perceber que eles, na verdade, gostariam que Jesus fosse o rei que resolveria o problema da fome ali na Palestina, na Galileia. E mais, no versículo 26, Jesus fala abertamente, olha, vocês querem, na verdade, resolver os problemas materiais de vocês. Somente isso. Vocês querem, vocês são movidos, vocês são motivados por interesses materiais, somente. Mas tem mais gente no meio dessa multidão. No meio dessa multidão nós vamos encontrar também os incrédulos. A popularidade era tamanha que havia no meio daquela multidão, além dos curiosos, além dos interesseiros, havia os incrédulos. Versículo 36. Versículo 36, Jesus diz assim: mas, como eu disse, vocês me viram,
mas ainda não creem. Vocês não creem. E lá no versículo 64, novamente Jesus volta a dizer assim: contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Então havia os incrédulos, viam Jesus, viam os sinais de Jesus, ouviam os ensinamentos de Jesus, mas eles não criam. Embora estivesse na multidão, até fizesse parte da multidão que estava seguindo Jesus, eles não criam. Que curioso, que interessante, não é? Porque a gente é levado a pensar que não crê, né? Então ele logo tem aquele distanciamento. Logo ele tem o que nós encontramos, por exemplo, na Judéia, aquela atitude de hostilidade, de afastamento. Mas aqui nós encontramos no meio da multidão que está seguindo Jesus, gente que não crê, incrédulo, e Jesus sabe. Jesus sabia e Jesus sabe quem era aquela gente, quem é a gente que não crê nele. E essa incredulidade aqui, meus irmãos, é preciso separar, né? Porque tem gente que confunde as coisas, otimismo, né? Eu sou uma pessoa otimista e pensa que isso é fé. Tem até eu sou uma pessoa realista, né? Eu sigo a realidade dos fatos, né? Tem outro que olha, eu sou meio pessimista, não sou muito de acreditar em qualquer coisa e tal. Então, não é isso que Jesus está falando aqui, não é essa a fé necessária que nós encontramos na palavra de Deus e na vida dos discípulos de Jesus. A fé aqui é aquela descrita lá em Romanos. Ela é professada externamente e crê no coração, crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. E essa fé, então, ela é assegurada, ela é garantida pelo estilo de vida, de entrega constante ao Senhor, de submissão ao senhorio de Jesus, meus irmãos. Não é realista, pessimista, nem tampouco otimista. Não é esse tipo de fé. É a confiança, é a entrega confiante da vida ao Senhor Jesus. É a submissão ao senhorio de Jesus, de todo o coração. E aqui tem gente que não se rendeu, não se entregou, mesmo vendo os sinais de Jesus, mesmo ouvindo os ensinamentos de Jesus, não creu. O coração permaneceu incrédulo, meus irmãos. Mas nós temos ainda mais gente no meio, é muita gente, não é? Então nós temos ainda os murmuradores, os críticos de plantão. Nós vamos encontrar dos versículos 41 ao 43. Do versículo 41 ao versículo 43, aí nós vamos encontrar esse grupo. E o versículo 41 diz assim: com isso os judeus começaram a criticar Jesus, começaram a murmurar,
Porque Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. E aí o que eles dizem no versículo 42? No versículo 42 eles dizem: não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer que desceu do céu, desci do céu? Que conversa é essa? Então observe que para os murmuradores, né, Cristo é insuficiente, eles não estão satisfeitos. Observe que eles recorrem e retratam a identidade de Cristo. Ele não é filho de José, ele não é filho de Maria, como assim? Ele desceu do céu. E aí no versículo 43, Jesus diz: olha, parem de murmurar, parem de criticar, meus irmãos. E o problema da murmuração aqui, que nós encontramos, é este, porque Jesus está o tempo todo dizendo: olha, quem crê em mim, né, nunca mais terá fome, ou seja, estará satisfeito. Quem vem a mim nunca mais terá sede, ou seja, estará completo, estará satisfeito. Mas para os críticos, os murmuradores, eles não estão satisfeitos. Nem Cristo os satisfaz. E eles se tornam, então, críticos de plantão. E os dias que nós estamos vivendo, meus irmãos, nós corremos um sério risco. E por isso é necessário nós refletirmos num momento como esse, porque nós somos levados a adotar uma postura de crítico de plantão, a ser crítico, a ser murmurador, e estarmos condenados a viver insatisfeitos, mesmo com a presença de Jesus, está insatisfeitos. É isso que nós encontramos ali, e é isso que nós temos encontrado em algumas pessoas, que inclusive engrossam as fileiras dos discípulos de Jesus. Pessoas que, quando começam a conversar, não precisa mais que 5 minutos, logo você percebe a insatisfação. Porque a murmuração, ela é contagiosa, ela contamina, ela envenena o ambiente e as pessoas, meus irmãos. Mas nós temos um outro grupo. Isso. Os desistentes. A jornada com Jesus, meus irmãos, ela é uma aventura, como nós dissemos, não é previsível. Nós temos a garantia de que vai valer a pena, mas ela não é previsível. Ela não é monótona, não é? Mas é para os que têm estômago, é para os que têm peito, é para os que têm chamado, porque senão vai desistir da jornada. É isso que nós encontramos no versículo de número 6. No capítulo de número 6, no meio da multidão. No versículo 60, ao ouvirem isso, ao ouvirem as palavras de Jesus, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la, quem consegue entendê-la, quem consegue praticar? Observe o questionamento deles após as palavras de Jesus. Chega um momento que afunila, chega um momento, e Jesus não enganou ninguém, ele disse: olha, o caminho é estreito, a porta é estreita, é apertada, e são poucos os que se ajeitam, são poucos os que passam por ela.
Por isso, então, o versículo 60 e logo adiante, aí o versículo 60 é o questionamento, e aí mais adiante, no versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, desistiram, os desistentes, voltaram atrás, pararam de seguir Jesus. Daquela hora em diante, ficou muito estreito, ficou muito difícil deles entenderem a palavra do Senhor, ficou muito difícil deles praticarem os ensinamentos do Senhor. E era necessário, então, um posicionamento, uma tomada de atitude. E qual foi o posicionamento? Qual foi a atitude? Desistir da jornada, da caminhada. Mas, caminhando para o final, nós encontramos um grupo aí, os remanescentes fiéis, os fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que um grupo desistiu, voltou atrás, deixou de seguir Jesus, no versículo 67, Jesus então diz assim: vem cá, e vocês? Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Esse Jesus também, hein? Que pergunta naquele momento. Vocês também não querem ir? E aí então, Pedro, representando os 12, representando os fiéis, respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E continua ainda no versículo 69, e diz então, olha, nós cremos, por isso são os fiéis, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Meus irmãos, para os fiéis, meus irmãos, Cristo é a melhor de todas as opções. Quando Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Qual opção? Quem mais pode ser melhor do que Jesus para o fiel? Jesus é a melhor de todas as opções. É Ele suficiente. É Ele a garantia, a segurança que o fiel tem, revelada lá no início do capítulo, do versículo 1 ao 15, na multiplicação, e do 16 ao 21, na travessia de Tiberíades a Cafarnaum. Então, para o fiel, e o fiel ele não desiste, o fiel ele vai até o fim, porque não tem melhor opção nem no céu, nem na terra, nem no mar, nem debaixo da terra do que Cristo. Não há outro nome, não há outra pessoa, não há outro em quem os fiéis confiam e em quem está a salvação, a segurança, a suficiência dos fiéis. Por isso Pedro responde então com uma pergunta: para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Primeiro, ele é a melhor opção para os fiéis. Segundo, quem mais pode satisfazer os fiéis do que Jesus? Ele satisfaz plenamente. Ele é o pão vivo que desceu do céu e sacia completamente a alma dos fiéis. É Ele que dá a garantia de vida eterna, de vida abundante para os fiéis. Para quem mais nós iremos se tu tens as palavras de vida eterna? Os fiéis estão satisfeitos com Jesus, se satisfazem com Jesus.
Jesus satisfaz, portanto, os fiéis, meus irmãos. Mas não só isso, tem a atuação do Pai. Os fiéis, eles agem assim, eles permanecem assim, eles permanecerão assim, eles vão perseverar até o fim, quer na multiplicação, quer no perigo do naufrágio, eles vão perseverar até o fim. Por quê? Por causa da atuação do Pai. Há um Pai na vida destes fiéis. E o Pai é revelado, então, em alguns versículos que eu quero chamar a sua atenção. Versículo 37, não colocamos aí na transparência para você marcar na sua Bíblia por sinal. Versículo 37, Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me deve virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Então, primeiro nós temos aí o Pai atuando. Depois, no versículo 44, novamente Jesus volta a se referir ao Pai, atuando na vida dos fiéis. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eles são atraídos pelo Pai. Com amor eterno eu os amei, e com benignidade eu os atraí. Jeremias 33, né? Se cumprindo na vida dos fiéis. Eles são atraídos pelo Pai. O Pai os leva, os impele até Jesus. O Pai os atrai para Jesus. Versículo 44 ainda: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. E lá no versículo 65, novamente Jesus repete e diz, e prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Os fiéis, eles perseveram por quê? Por causa da atuação do Pai. O Pai age de tal forma que os impele, que os atrai, que os conquista e que os leva a perseverar até o fim, meus irmãos. E antes de nós cantarmos a próxima canção, eu gostaria de perguntar para você: com qual desses grupos você se identifica nesse momento? Qual tem sido a sua postura? Qual tem sido o seu estilo, o seu jeito de viver? Denuncia a qual grupo você pertence nesse momento. No momento de popularidade, Jesus ele está popular nos dias que nós estamos vivendo. E nesse momento, então, você se identifica com os curiosos? A gente está vivendo um momento, né? Eu particularmente estou já cansando de tanta live, né? Live daqui, live daqui, live daqui. Pelo amor de Deus. E tem gente que fica procurando o tempo todo. De repente você está sendo um curioso apenas, quer ver os sinais do Senhor Jesus e não se compromete com Ele. Também estamos vivendo um tempo de necessidades profundas. E de repente você está apenas interessado, é apenas um interesseiro. E nesse momento de política que estamos vivendo, né,
assim como lá, aqui também as pessoas de repente queriam um Cristo político, e ele não é político, ele vai no versículo 26 e diz a verdade para aqueles caras, é tudo que político, né? Não vamos generalizar, né? Mas vamos, 50% não fala a verdade o tempo todo. E Jesus, esse é o problema para os interesseiros, porque Jesus fala, olha, vocês estão me seguindo por causa do pão, o interesse de vocês é material, pura e simplesmente material, somente. Nós temos também os incrédulos. Quem sabe você está numa caminhada e o coração não se abre para entregar-se a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não possui a fé, que é um dom de Deus, que o leva a ter certeza da sua salvação em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Quem sabe você está no meio dos murmuradores nesse momento. É o crítico de plantão. E está vivendo insatisfeito, nem Cristo está satisfazendo você, está satisfazendo a sua alma. Quem sabe você está no grupo dos desistentes, começaram uma jornada com o Senhor Jesus, mas em um determinado momento você desistiu da jornada. O caminho ficou estreito, ficou difícil de praticar os ensinamentos da palavra do Senhor, difícil de compreender a vontade do Senhor naquele momento para a sua vida, e você então optou pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é desistir, voltar atrás. Eu quero nesta hora então orar por você e chamar você a fazer parte, a retornar para o grupo dos fiéis, em nome de Jesus. Os fiéis, aqueles que vivem, aqueles que entendem, aqueles que, como diz a Pedro, nós cremos e sabemos, aqueles que a fé os leva a saber, a conhecer, e cada vez que eles conhecem, e o conhecimento alimenta a fé, há um ciclo virtuoso. Eles creem e por isso eles conhecem, e à medida que eles conhecem, eles fortalecem ainda mais a sua fé, por isso que são fiéis. E a fidelidade os leva a viver de tal forma que nada nem ninguém, absolutamente, é melhor opção do que Jesus. Jesus é a melhor opção. Jesus é suficiente. Jesus é a garantia. Jesus é a segurança. Jesus satisfaz plenamente. Jesus é a satisfação para os fiéis. Eles estão satisfeitos com Jesus. E tudo isso graças à atuação do Pai. O Pai atua na vida dos fiéis. E como é bom saber disso, meus irmãos. O Pai atuou e atua no início, no meio e no fim da vida dos fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos conquista, Ele nos atrai, Ele nos impele, Ele nos motiva para que nós continuemos fiéis e fiéis até o fim, e assim nós receberemos a coroa da vitória para o louvor da glória do Senhor em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção e logo em seguida nós vamos orar e receber a bênção. Aleluia. Nós sabemos que não há outro como o nosso Deus. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Esse é o nosso Deus. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas estão com a oportunidade. Convido os irmãos a colocarem em pé.
e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus.
Oremos em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te bendizemos, ó Senhor, e tu tens as palavras da vida eterna. Tu és a própria vida, Jesus. Por isso, renova nesta noite, ó Senhor, em nós a alegria, ó Deus, a fidelidade de servir ao Senhor, de viver para a tua glória, Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor, a permanecer fiéis a ti, Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver crendo na suficiência do Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver experimentando a segurança que está em ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a vencer, ó Deus, a incredulidade. Ó Deus, ajuda, Pai. E somos agradecidos porque o Senhor nos conquistou, nos impeliu, nos levou até o teu Filho, Senhor. Somos agradecidos porque o Senhor é da tua vontade que nós não venhamos a perecer no meio do caminho, a desistir no meio da jornada. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, nós te amamos. E pedimos a ti, ó Jesus, que se revele a nós no decorrer desta semana. Manifeste a tua presença, Senhor. Manifeste os sinais da tua presença na vida, Senhor, da tua igreja, na vida desta cidade, na vida, Senhor, da humanidade. Continue, Jesus. Não desista de nós. Nós oramos porque confiamos em ti. Tu és a nossa opção, a melhor de todas as opções. Em ti, ó Senhor, a nossa alma se satisfaz. Por isso não iremos para nenhum outro lugar, para nenhuma outra pessoa, para nenhuma outra situação que não os teus braços. Nós confiamos e estamos satisfeitos, Jesus. Louvado seja o teu nome. E agora, irmãs e irmãos, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno Filho, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a unção e a consolação do Espírito Santo, o eterno Espírito de Deus, sejam sobre a igreja do Senhor aqui presente, sobre o povo de Deus conectado e espalhado em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém, graças a Deus. O Senhor te abençoe e te leve em paz para a sua casa. Vamos, então, nos dispersar. Deus te abençoe em sua casa também, meu irmão. Receba aí um abraço fraterno em nome de Jesus.